A educação ambiental é essencial para preparar as novas gerações para as mudanças climáticas. No entanto, quase 50% dos currículos nacionais ainda ignoram o tema, deixando alunos e professores despreparados diante da urgência global. Hoje vamos conversar sobre isso com Lívia Ribeiro, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com a engenheira ambiental Lívia Ribeiro sobre a ausência do tema mudanças climáticas em quase metade dos currículos escolares. Olá, Lívia, seja muito bem-vinda. Olá, Renata, muito obrigada. Tudo bom com você? Tudo certo, e com você? Tudo jóia. Lívia, antes da gente entrar aqui nessa pauta, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, da sua experiência, da sua formação profissional. Claro. Bom, eu sou engenheira ambiental de formação, então comecei minha carreira na área ambiental mesmo, mas logo no início da carreira eu me redescobri educadora. Então, logo eu fui trabalhar com educação para sustentabilidade, né, educação ambiental, e aí eu me especializei em educação ambiental, né, e áreas relacionadas à escola, a infâncias. Então, hoje eu atuo como engenheira, mas principalmente como educadora ambiental, e eu tenho um negócio social, sou uma das sócias, uma das cofundadoras da Reconecta, que é um negócio social que atua com isso, atua com educação para sustentabilidade, principalmente em espaços educadores. Maravilha. E Lívia, né, já que é um tema sensível, que eu acho que é super importante e quase ninguém fala, né? Quais são esses dados que a Unesco traz e revelam sobre a crise climática nos currículos de mais de 100 países? Esses são dados, e esse é um dos dados, né, que mostra que, por mais que a ciência estude o aquecimento global já há muitas décadas, há muito tempo, né, esse é um assunto que, como pauta presente na sociedade, no debate público, ele é um pouco mais recente. E a escola, né, os dados mostram, e a minha experiência mostra que esse tema às vezes demora um pouco mais, não só para chegar no ambiente da escola, mas principalmente para fazer parte desse contexto, né? Então, a escola ela requer esse tempo de maturação, de formação sobre o assunto, porque a gente está falando de um espaço, né, que precisa de mudanças muitas vezes estruturais, culturais, num cenário de muitos desafios, de currículos densos, de falta de tempo, de recurso. Então, é algo que avançou, né? Mas como você mesma trouxe, a gente ainda está falando da maioria, né, das escolas que não tem isso, não tem a educação climática nos seus currículos. E a educação climática, né, eu acho que é super importante, até para conscientização, para que isso venha para o debate, né? Eu acho que anos atrás, com a questão hídrica, o ensinar, né, as escolas, acho que foi fundamental para a conscientização dos filhos, né, que os filhos daí conscientizavam os pais em casa em relação à economia de água, questão da separação de resíduo, e acho que a mesma coisa tem que acontecer também com a questão climática, até para que isso comece realmente a ser discutido e faça parte do dia a dia das pessoas, porque acho que a grande maioria é algo muito... todo mundo acha que é muito distante da realidade, né? E, Lívia, nesse sentido, assim, por que quase 47% dos currículos nacionais eles ainda não incluem o tema de forma estruturada, né? E, assim, eu não sei se você tem dados, mas eu acho que a questão ambiental, de uma forma geral, né, ela é deixada... Tudo bem, trata a questão da reciclagem, trata a questão da água, mas a questão ambiental, e principalmente a questão climática, ela acaba sendo deixada de lado, né? Exatamente. E não só
pensando, né? E muitas vezes os dados trazem de que não está presente ou está pouco presente, mas mais do que isso, é importante a gente entender, e isso é muito difícil de ter dados de fato fidedignos de como ela acontece. Porque não é só um dia no ano que deve ser trabalhado esse assunto, né? Então, muitas vezes acontece isso, não entra de forma transversal e de forma sistêmica mesmo no currículo da escola, porque não digo de nada adianta, mas de pouco adianta a gente, uma vez por ano, celebrar um dia, o Dia da Terra, o Dia do Meio Ambiente, o Dia da Água, e isso não está no dia a dia mesmo dos educadores, educadoras, dos estudantes, o que é algo que a gente precisa avançar ainda mais, não só ter, mas ter com profundidade, ter com criticidade e transformar não só a consciência, o saber do assunto, mas em como esses estudantes, essas crianças, esses jovens vão poder mudar de fato, propor soluções, criar soluções e a gente possa avançar enquanto sociedade nesse sentido, né? Uhum. E Lívia, né, mesmo com todos esses eventos climáticos que a gente, né, acaba acompanhando, infelizmente, porque, né, começou a fazer parte um pouco da rotina de todo mundo, o que explica essa ausência de discussão dentro da sala de aula? Uma das questões que eu vejo que explica é um assunto que não é tão simples de ser compreendido. Acho que a gente pode começar por aí. A gente está sentindo, mas é um assunto complexo de entender o que acontece, por que acontece, quais são as soluções. Então, tem uma questão fundamental de formação mesmo desses educadores. Então, as professoras e professores que chegam em sala de aula não viveram a educação climática na sua própria formação, né? Então, não é falta de vontade, muitas vezes, é realmente um dos principais desafios é justamente a formação. Esses educadores, essas educadoras se sentirem seguros para trabalhar, porque muitas vezes não é falta de vontade, né? Eu escuto muito, eu quero muito fazer, mas eu não sei, não entendo direito, não sei por onde começar, mas de a equipe ter tempo de qualidade, ter formação, ter suporte continuado, como eu te falei, não dá para ser um dia do ano, alguma coisa que acontece pontual. Então, principalmente isso, sim, a formação, a capacitação dos gestores e dos educadores que estão nessas escolas. Tá. E você mencionou aí a questão, né, às vezes dos professores sentirem essa falta de preparo para ensinar sobre mudanças climáticas, né? Por qual razão, né? Isso daí deveria fazer parte de um currículo de formação do professor? Não sei se as escolas precisariam trazer isso mais para a discussão, para a formação desses profissionais, ou isso de fato precisaria fazer parte, né? Pensando até em algo um pouco maior, até como uma disciplina a ser dada dentro das universidades, por uma forma, porque acho que não só o professor, né? O gestor precisa, o professor precisa, todo mundo acho que tem a necessidade, talvez, de conhecer um pouco mais. Então, né, o que a gente poderia fazer, então, para reverter esse cenário? Bom, começa pelo que você trouxe justamente. A gente precisa de uma capacitação de qualidade, e aí, quando falo a gente, é diversos setores mesmo da sociedade. Então, para esses educadores entenderem o que causa, quais são as consequências. Na verdade, as consequências a gente já está vivendo, mas fazer essas pontes, né, entre o que eles estão vivendo na escola e esse contexto não só local, mas global, e principalmente pensar nas soluções. Então, acho que esse, assim, é um dos principais caminhos mesmo, e eu acredito também muito no trabalho em rede, em comunidade. Então, a gente precisa de formação, a gente precisa apoiar esses educadores a conectar com outros desafios que eles vivem, acho que isso ajuda muito. Então, a gente vê desafios relacionados à saúde, a bem-estar, à saúde mental, à insegurança alimentar. Então, como que os desafios que já estão postos ali na escola se conectam com a emergência climática? Isso é um ponto que ajuda muito, porque a gente sabe que existem muitos desafios de tempo, de muitas demandas. Então, se a gente coloca mais uma coisa, aí é que fica muito difícil, né, desse professor e dessa professora. Mas quando a gente mostra que
muitos dos desafios que já estão vivenciados têm relação com a emergência climática e como que essas questões se conectam, faz muito mais sentido, porque é isso, o professor e aí jovens e crianças precisam ver sentido naquilo, né? De que aquilo não é só um relatório, não é só um gráfico, não é só um dado. Aquilo, de fato, está interferindo no dia a dia deles. Né? Então, essa relação entre teoria e prática para fazer sentido para aquele contexto é fundamental, porque aí não vai ser só uma disciplina, né? Não tem nem que ser uma disciplina, mas tem que ser, de fato, trabalhado em ciências da natureza, mas também em ciências humanas, em matemática, em português. Então, a gente precisa que todas as disciplinas, de algum jeito, colaborem para entender esse problema, porque é um problema que não é de uma disciplina só, né? É algo muito complexo e muito presente em todas as áreas do conhecimento. Não, com certeza. E, né, no seu ponto de vista, essa falta do tema nos currículos, ela acaba afetando a formação crítica dos alunos? Com certeza acaba afetando. Um dado que saiu recentemente de um relatório da Unicef mostrou que mais de 1 milhão de crianças e jovens brasileiros tiveram seus estudos interrompidos por conta de consequências das mudanças climáticas. Ou seja, eles já estão vivendo, já estão sendo afetados por esse desafio. Se a gente não coloca isso no currículo, eles não vão saber como lidar com esse cenário, né? Então isso precisa estar presente para eles entenderem aquilo que eles vivem, qual que é a relação com o problema e principalmente analisar de uma forma crítica para propor soluções. Então a gente precisa que essas crianças e que esses jovens se interessem pelo assunto, entendam que aquilo tem relação com a vida deles, que pode ter até oportunidades de carreira olhando para isso, né? Então, não é só por uma questão de entender o problema, mas que a gente pode pensar em como preparar essas crianças, esses jovens, para o futuro que eles vão viver, né? Então, é fundamental não só entender o problema, entender como é afetado, pensar em soluções para aqueles problemas atuais, mas pensar no mundo que eles vão viver, que eles já estão vivendo, mas que eles vão viver em todos os aspectos da vida deles, né? Profissional, pessoal, de saúde, de segurança. Então, assim, é realmente muito importante. E uma outra coisa que eu queria, né, até pegando esse gancho, no seu ponto de vista também, isso impacta na capacidade dessas novas gerações em responder à crise climática? Porque hoje a nossa geração, eu acho que tem uma dificuldade até de identificar, né? Então, talvez essa ausência aí desse conhecimento, dessa análise mais crítica, isso também vai afetar a capacidade dessas novas gerações? Com certeza, com certeza. É um risco, né, quando a gente olha para o futuro. Então, isso interfere, e não só no aspecto de conhecimento, mas interfere no aspecto emocional, de como eles sentem e vivem esse mundo de desafios que a gente vê, né? Como você mesma trouxe, a gente vê cada vez mais frequente. Então, com certeza, afeta. Para a gente conseguir não só ficar num lugar de entendi o problema, mas de fato agir na solução e se motivar, né? Não ser aquela coisa, eu vou ter que estudar isso, não quero, mas de fazer sentido, né? De entender que é uma questão individual, mas é uma questão coletiva e que isso pode proporcionar para essas crianças e para esses jovens aprendizados muito variados, né? E não é só pensar na solução, claro, mas são oportunidades de aprender muita coisa na prática, pensar em ciência, pensar em, enfim, empreendedorismo, né? Acho que é uma temática que tem muitas possibilidades, né, para a escola e para esses estudantes. Sim, com certeza. Você falou aí uma frase, né, que me veio, um conto, né? Eu gosto muito e acho que faz muito sentido, porque acho que as pessoas, principalmente para a questão das mudanças climáticas, eles pensam, mas o que eu fizer não vai influenciar em nada, não vai mudar em nada, né? E é mentira, porque são ações individuais, que é o que você falou, que alteram esse coletivo, que é aquela história do beija-flor, né? Que estava pegando fogo na floresta, todos os animais fugindo, e o beija-flor ia lá
pegava um pouquinho de água e tentava apagar o fogo. E daí fazia um vídeo, eu falei, mas né, você é tonto, você vai morrer, sai daí. Ele falou assim, não, mas se todo mundo fosse pegar um pouco de água para apagar o fogo, a gente talvez acabasse com o fogo da floresta. E é um pouco a visão que eu acho que as pessoas têm, né? O problema não é, eu não tenho que eu resolver, né? Na verdade, o que é mais um, né? O que é mais um lixo que eu não separo? O que é eu consumir um pouco mais de energia ou de, né, ter algum desperdício? Mas acho que é parar para pensar, né? Se todo mundo pensar nesse pouquinho e fizer o pouquinho, de forma coletiva, a gente tem uma mudança. Eu vejo, Renata, que a gente tem que atuar em duas frentes. Uma, sem dúvida, é a gente olhar para as nossas ações individuais, porque elas nos mobilizam e elas mostram, inclusive, para pessoas que estão próximas da gente ou não, de que é possível mudar, né? Então, eu tenho um lugar muito sensível que eu percebo de descrença das pessoas de que dá para resolver o problema. Então, as ações individuais, elas ajudam nesse lugar da esperança que a gente pode ter, né, enquanto futuro, mas tem um caminho e no ponto em que a gente está, só as ações individuais não vão ser suficientes. Suficiente, sim. Então, sim. A gente precisa olhar para as ações individuais e elas vão nos, inclusive, potencializar para conectar com outras pessoas para a gente pensar em soluções estruturais. E eu acho que vai muito do que você falou, né? A gente precisa do beija-flor que vai levar a água, mas a gente precisa também de alguém que vai pensar em como que não vai pegar fogo de novo. A gente vai ter alguém que vai chamar os outros animais para colocarem a água. Então, é realmente... o aspecto individual, acho que desperta muito o nosso senso, né, de mobilização, de responsabilidade, porque, de fato, eu vejo muito, não só com crianças e jovens, mas adultos mesmo, o que eu faço não vai fazer diferença. E por isso que o coletivo é muito importante, da gente fazer o que a gente acredita, né, e pode e precisa fazer, mas fazer isso em grupo, que é muito mais legal, muito mais potente. Então, eu faço uma coisa aqui, você também, a gente está aqui trocando e a gente está conversando em grupo, não só cada um faz a sua parte no seu canto, né? Sim, e assim, pensando até nisso, né, de levar isso para os alunos, para as escolas, que tipo de formação os professores precisam para ensinar esse assunto com segurança? Perfeito. Tem um aspecto fundamental que é justamente eles entenderem a ciência do clima, mesmo que a básica ali. Então, tem uma formação que é importante, que é do assunto mesmo, de ter mais conhecimento sobre o que é emergência climática, o que causa, o que eu posso fazer, o que emite gás de efeito estufa, o que faz, não faz, né? Então, tem um aspecto ali teórico da coisa, mas também é fundamental uma formação que ajude esse educador, essa educadora, a entenderem o seu contexto e o seu território. Porque não existe receita pronta de, faz A, B, C, você vai conseguir trabalhar esse assunto. Porque a gente o Brasil é um país continental, cada território, cada escola tem um desafio diferente, sente as mudanças climáticas de uma forma diferente, né? Então, esse tipo de formação tem que ser para os educadores aprenderem a criar suas ações de forma contextualizada, né? Então, o que faz sentido aqui para o meu território? E aí a gente está falando também não só o tipo de formação, mas precisa de tempo e espaço. Tem um básico de que para tudo isso acontecer, o professor, a professora tem que ter um tempinho ali na sua semana para poder estudar, para poder planejar, para poder pensar, e uma formação de troca, né, de experiência. Então, não só assistir uma aula numa tela, mas poder trocar com outros educadores. Então, eu acredito numa formação muito colaborativa, muito... porque mesmo os desafios sendo diferentes, tem muita coisa em comum, né? Então, tem que ser uma formação de troca, de você poder conversar com alguém que já fez alguma coisa que deu certo, que foi legal, né? A gente brinca que quando a gente fala para os estudantes, não pode copiar de jeito nenhum,
Mas para os professores eu falo, ó, se deu alguma coisa certa, pode copiar um pouquinho, né? A gente não precisa reinventar a roda o tempo inteiro, a gente pode muito trocar, ver o que funcionou. Eu acredito muito nessa formação teórica, prática e colaborativa. Uhum. Não, perfeito. E nesse aspecto também, né, qual o suporte pedagógico ele é essencial para transformar educação climática numa prática diária, né? Porque eu acho que só isso não vai resolver, mas é essencial para a gente contribuir aí para a mudança. Acho que o principal suporte é o que eu te falei de tempo e espaço, né? E daquela educadora conseguir ter um suporte para entender como aquilo faz sentido na disciplina dela, na prática dela, né? Então, um suporte de adaptação, né? De ser algo flexível, né? Então, é importante esse suporte de, não deu por aqui? Vamos por aqui. Que tal tentar aqui? Conecta esse assunto que você já vai ter que trabalhar. Texto jornalístico. Vamos escrever um texto jornalístico sobre a enchente que aconteceu no nosso bairro, né? Então, esse suporte, essa capacidade de adaptação é fundamental para justamente não ser algo a mais, né? Mas para ser algo que faça parte do dia a dia da rotina daquela professora e daquela criança e jovem. Uhum. E até mesmo do próprio projeto pedagógico das escolas, né? Porque eu acho que trabalhar a questão ambiental tem até um princípio para isso, né? Não é para você compartimentar e falar, não, agora eu vou tratar de meio... Não, meio ambiente é tudo. Então, você trata com matemática, você trata com redação, língua portuguesa, geografia, e por assim vai. São conceitos que você vai inserindo dentro, acho que, do programa, né, do currículo, projeto pedagógico e tudo mais das escolas. Acho que cabe daí a esse incentivo de tratar sobre esses temas, né? Mas fazer de uma forma transversal. Com certeza, esse é o caminho, exatamente esse. Assim, tem que ser transversal, tem que estar em todas as disciplinas. E eu pensei, quando você foi falando, né, de estar no projeto pedagógico, isso é fundamental, todo mundo tem que estar olhando mais ou menos para o mesmo horizonte, mesmo que os caminhos sejam diferentes, mesmo que na prática aconteça de um jeito ou de outro, mas todo mundo tem que ter esse horizonte, né? Tem que estar olhando para questões ambientais ou para a sustentabilidade como um valor da escola mesmo, né? Como algo que oriente tudo aquilo que vai fazer. E é importante também a escola, né, reconhecer e celebrar as suas conquistas. Eu pensei mais nesse suporte, porque às vezes a gente vai, preciso resolver isso, preciso melhorar isso, mas a gente precisa entender quando a gente consegue conquistar alguma coisa, né? Então, reconhecimentos, selos, certificações também são um suporte maravilhoso e podem fortalecer ainda mais essa proposta da escola como um todo. Nossa, isso aqui também é para mim algo que me reconhece, que me valoriza, né, que me traz visibilidade, que também é importante, né, para o trabalho ali da escola. Sim, com certeza. E, Lívia, uma iniciativa em rede, né, no seu ponto de vista, ela acelera a inclusão do tema, especialmente ali para a rede pública? Com certeza, assim, as iniciativas em rede, ao meu ver, elas são fundamentais, né? Eu dirijo uma comunidade e a gente criou Escolas pelo Clima justamente por perceber que muitas educadoras, muitos educadores se sentiam, às vezes, sozinhos nas suas escolas. Às vezes era uma professora que tocava toda a temática, isso é muito comum, né? Tem aquela entusiasta. Então, articular iniciativas em redes ajuda muito nesse lugar dessa professora se conectar com outras professoras que acreditam na mesma coisa e para troca de experiências, né? Então, iniciativas em rede, além de fortalecer a troca de experiências, de vivências, de aprender junto, traz esse senso de pertencimento muito forte que às vezes a gente sente que está um pouco adormecido, né? Então, de você ver que eu estou aqui na minha escola fazendo compostagem, tenho uma horta, parece tão pouquinho, mas quando eu olho para uma comunidade
com 1.500 escolas, todo mundo fazendo horta, aquilo traz uma relevância muito grande, né? Nos motiva a continuar fazendo. Então, por ser um desafio, né? Falar de emergência climática é um desafio complexo, e a gente precisa de todo mundo para resolver um desafio complexo, né? Então, o trabalho em rede, ao meu ver, ajuda muito nessa construção de uma visão esperançosa do futuro, né? Quando você vê ali tanta gente reunida, tanta coisa maravilhosa acontecendo, e essas iniciativas também, pensando num cenário da educação pública, ajuda muito a fortalecer a diversidade, né? Olhando para o Brasil como um todo, e a gente tem a maioria das instituições são da rede pública, eu trago esse suporte de recurso, de tempo, que muitas vezes elas não conseguem acessar. Então, é um aprendizado disponível gratuitamente, né, que elas podem levar para o contexto, para os seus desafios, e respeitando a diversidade, né, olhando, por exemplo, para a rede pública. Perfeito. E nesse sentido, né, de que maneira é importante conectar o conteúdo da realidade de cada território para ajudar, de fato, os alunos a terem uma percepção melhor, um entendimento melhor aí da temática como um todo? No primeiro momento, é importante ouvir não só a comunidade, então eu falo para as educadoras, né, para os educadores. Primeiro, perguntem para os seus estudantes, para seus estudantes, o que vocês sentem, o que vocês sabem, o que vocês percebem, o que vocês gostam. Então, acho que o primeiro ponto fundamental, né, dessa conexão de teoria, prática e território é entender o seu território de forma muito profunda. E aí, fazendo o recorte com a emergência climática, é isso. O que você sabe? O que você assiste? O que você escuta? O que você tem medo? Do que você... né? E aí, daí a gente vai conseguir, entendendo aquele território que está e o que esse jovem ou essa criança pensam e sabem, a gente constrói um roteiro para pensar em criticidade. Aqui é um gargalo, aqui não é, aqui eles já sabem muita coisa, eles gostam de arte. Nossa, eu acho que eu vou fazer alguma coisa conectada com arte, com música, com artes plásticas, que às vezes vai mobilizar mais. Aí eu consigo, mesmo por exemplo, num projeto de arte, trazer repertório, trazer criticidade. Então, um dos segredos é ouvir, ouvir, perceber, entender a comunidade e território que você está, quais são os desafios. Acho que vai ajudar muito, né, em transformar isso em soluções em práticas. Sim, e eu acho, assim, teve uma época, né, hoje talvez nem tanto, mas teve uma época que tinham muitos filmes tratando, né, de coisas, eu não sei se 100% a realidade, mas acho que dá para pegar ganchos de vários filmes, que acho que a grande maioria já assistiu, para tratar, para discutir, para debater, né, eu acho que tem muita coisa aí que eu acho que dá para linkar e para fazer um aprendizado muito, muito bacana, né? Com certeza, com certeza. E tem muitos novos também. A gente pode aproveitar antigos, mas tem sempre muita gente maravilhosa produzindo curtas, longas, filmes, tanto reais ou não, documentais ou não. E aí você vai por um caminho que é muito interessante, que é no sentir, né? Você exibir um filme é outra linguagem. Então, eu gosto muito de compor com essas várias linguagens. Em algum momento, você vai ler uma notícia, em algum momento, você vai fazer uma pesquisa, ler um artigo científico. Às vezes, não. E o filme nos desperta coisas muito interessantes, né? Eu mesma mudei muita coisa na minha vida por filmes que eu assisti, porque pega num lugar diferente. Então, sem dúvidas, e hoje em dia existem muitos das mais diferentes temáticas, para os mais diferentes faixas etárias. Então, assim, sem dúvidas, pode ser um excelente aliado. Bacana. E investir, né, em capacitação docente, só esse investimento resolveria o problema ou ainda faltam outras ações práticas, no seu ponto de vista? Difícil a pergunta. Eu não sei se resolveria todos os problemas, porque acho que são muitas camadas, né? A educação, pensar na educação é complexo. Mas eu acho que resolveria muita
coisa, ou pelo menos abriria caminhos para muitas coisas. E aí, quando pensa, né, na formação, não é só formação, mas é reconhecimento, é valorização do trabalho, acho que é todo esse combo. Então, não sei se resolveria tudo, mas, nossa, eu acho que avançaria muito, 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 e abriria portas, né? Uma equipe com formação, acho que ela, inclusive, vai ter tempo e espaço e criatividade para pensar em alternativas para os outros desafios que aparecem. Então, eu acredito que é uma das áreas fundamentais assim para a gente investir, né, em termos de recurso, em termos de tempo, de suporte, né, como você mesma trouxe, e que não seja uma coisa pontual, né? Eu acho que se for algo que realmente mude ali o cenário, né, tem que ser continuado, né? Então esse educador, essa educadora precisam entender que é um processo continuado, não é só alguma coisa que aconteceu num dia pontualmente e acabou. Mas acho que destrava bastante coisa. Não sei se resolve tudo, mas ajuda bastante. Não, isso que você falou, eu acho que é fundamental, né? Que é um processo continuado, né? Não é aquela coisa assim, que começa, tem meio, tem fim, acabou, vão para cá, né? Não, não é. É um processo. Então, realmente, eu acho que pensar com essa lógica, eu acho que é importante. Com certeza. E Lívia, uma outra coisa, né? Quais boas práticas nacionais ou mesmo internacionais você tem conhecimento que já deram certo e que trouxeram bons resultados? Pensando eu acho que muitos dos trabalhos que dão certo nacionalmente, e aí tem, né, o meu caso específico com o movimento Escolas pelo Clima, mas eu já vi várias outras, que são esses movimentos em rede. Então, quando a gente reúne educadoras e educadores para formar e trazendo a perspectiva da comunidade, tanto aqui no Brasil quanto fora, já vi iniciativas muito interessantes que dão certo. E uma outra prática que também tem aqui, tem fora, é o ponto do reconhecimento. Então, as escolas, elas buscam muito, e isso ajuda na motivação, isso costuma dar muito certo, que são iniciativas que a escola participa, desenvolve ali algumas ações, faz um curso, e no final ela recebe um certificado, ela recebe um selo, ela entra ali numa lista de escolas, enfim, verdes, escolas sustentáveis, escolas com educação climática. Eu acho que são duas práticas, dois tipos de iniciativa que, além da formação, né, que eu te falei, funcionam muito bem, assim, comunidade e reconhecimento. Perfeito. E o que as escolas, né, brasileiras elas podem fazer de uma forma talvez mais imediata, né, mais simples, aí para começar a mudar e a tratar dessas temáticas? Também uma pergunta difícil. Eu posso falar uma coisa, além de tudo que a gente já conversou, né? Da formação, do envolvimento, de se comprometer com o assunto. Eu acho que uma iniciativa que é muito democrática, funciona para todo mundo e que a gente pode fortalecer é o contato com a natureza. Eu acho que repensar a forma como a gente se relaciona com a natureza no espaço da escola, seja uma escola que esteja imersa na natureza ou não, mas eu acho que esse pode ser um ponto que começa a despertar outras coisas. Então eu falo, não sabe o que fazer de educação climática, ainda está estudando, planta árvore. Planta árvore na escola, fora da escola, no bairro, na praça. É uma iniciativa que todo mundo consegue aderir, que não requer uma super infraestrutura, que tem tudo a ver com a emergência climática. A gente, no contexto brasileiro, a gente tem esse desafio grande, né, de desmatamento e da gente ter que recuperar nossos ecossistemas. Então, acho que uma iniciativa que pode dar muito certo, que pode mobilizar os estudantes e começar ali um trabalho, pode ser plantar árvore, tão simples quanto isso. Perfeito, maravilha. E, Lívia, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, que eu acho que, né, foi super importante para refletir sobre, né, uma necessidade
eu acho que para todas, né, as escolas, todos os anos, eu acho que independentemente se, né, são os pequenininhos, se é fundamental 1, 2, ensino médio, universidade, porque eu acho que, né, como a gente já falou, é uma questão transversal e que deve fazer parte, acho que, de todos os currículos, de um jeito ou de outro. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para a nossa audiência. Eu acho que uma mensagem que eu gostaria muito de deixar é que a gente acredite mesmo que dá para ter um mundo melhor. Então, que a gente, de fato, não só no sentido, eu acho que dá, mas que a gente realmente acredite, né? A gente vive num período de muita descrença, de muitos desafios. Então, eu gostaria muito que quem está nos acompanhando acredite. Isso é uma das perguntas que eu mais recebo, sabe, Renata? Das crianças, dos jovens, dá para resolver? Falo, dá para resolver, a gente precisa acreditar. E acho que uma mensagem é se juntar em algum grupo que acredite no mesmo que você. Então, busca, se você não sabe por onde começar, ajude quem já está fazendo, fortaleça quem já está fazendo e ache um grupo na escola, no trabalho, no prédio. Ache alguém para você poder conversar sobre o assunto, para você pensar em algo coletivo. Então, acho que essa é a mensagem. Acredite que dá para a gente ter um mundo melhor e para a gente caminhar nesse sentido, se juntar em grupo, seja grupo grande, pequeno, uma comunidade, mas chega ali junto com quem acredita na mesma coisa que você. Perfeito, maravilha. Lívia, muito obrigado, viu? Queria agradecer sua participação no programa de hoje e já deixo o convite para você voltar mais vezes, né? Para a gente tratar aí de assuntos, né? De temas tão importantes. Com certeza. Muito obrigada, Renata. Foi um prazer, um bate-papo que passou rápido aqui. Muito obrigada a você, ao convite, né? E para quem também está acompanhando, foi um prazer. E só me chamar que eu volto, será um prazer. Maravilha. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Lívia Ribeiro sobre a ausência da crise climática nos currículos escolares. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.